Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdos diários sobre o Flamengo, com notícias de pré-jogo e pós-jogo do Mengão. Então, se você é novo aqui pela primeira vez, o YouTube está te recomendando esse vídeo. E também, se você puder nos ajudar, peço a vocês que nos ajude deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal e também ativando o sininho das notificações. Galera, estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do Mengão, do Flamengo aqui, do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN. Com medo do Flamengo. Senhor Era lá na Argentina, é chamado um bom momento. está ele falou que está com receio, não é receio. Ele está com medo do Flamengo. O senhor está com medo do Flamengo. Dorival Júnior falando agora sobre o Pedro. Esse é jogador de bola, hein? lá na Argentina, é chamado derrugador de pelota. Aê, gostei. Vamos falar de Flamengo dizendo, não, ele teve oportunidade no Campeonato Carioca e eu retrucava. Entrou, eu sou rancoroso, não é, professor? Às vezes fico guardando, né, professor? É mágoa, né? E a gente sempre Tinha consegue o Bruno dobrar. Henrique também, né? Tinha o Bruno Henrique. A gente dobra o Abel porque a gente lembra que o Paulo Souza também deu oportunidades como titular. Verdade. 40% de jogos. Isso a telinha não mostra. Não mostrou. 40% de jogos como titular. Mas, Diego, não mostra. Não, mas aí o Paulo Souza não conta. Eu ia até falar isso. Risca a questão Paulo Souza porque ele tinha ideias mirabolantes que o time não encaixou. Mas ainda assim... E aí a bola também não chegava pro Pedro, que o Pedro também não pode fazer milagre. Com o Paulo Souza, o Pedro, nas oportunidades que teve, a bola chegou e ele não estava guardando. Ele não estava houve um momento em que ele não correspondeu. E teve um momento em que ele foi cobrado pelo Paulo Souza e essa cobrança procedia. Ele pedia, Pedro, você tem que se movimentar mais, sair mais da área. E o Pedro entendeu essa exigência, tanto é que evoluiu. Hoje a gente enxerga o Pedro explorando o melhor das suas qualidades, que é sair, é um centroavante muito técnico. É muito pouco para o Pedro se restringir a dentro da área. E hoje a gente vê ele trocando de posição com o Gabigol, ele prepara muito as jogadas. É claro que a posição de referência dele é dentro da área, mas ele se tornou um centroavante mais completo. E, inclusive, era o que o criticado Paulo Souza pedia dele. Sim, exato. Inclusive, publicamente. Paulo Souza tem todos os problemas do mundo. Mas nisso... o Paulo Souza cobrava do Pedro. E para responder diretamente a pergunta que está lá na tela, sim, Dorival é o técnico que melhor sabe usar, até porque desses todos aí, tinha alguns que davam pouca chance e o Pedro correspondia. Pouca chance em minutos. Sim. Depois teve a fase daqueles que negavam Pedro e Gabigol juntos. Rogério, Renato. Todos. Rogério e Renato, o Paulo Souza começou dando a chance que o Pedro não correspondeu. Aí ele cansou. E o Dorival, principalmente, tem um dado aí que a gente tem que colocar. É a ausência do Bruno Henrique. Porque o grande problema de Gabigol e Pedro juntos era quem tirar. E aí o Dorival não teve esse problema. Sem o Bruno Henrique, ele colocou e deu certo. Caco, diga. Não, mas é por isso até que o Paulo Souza é circunstancial a entrada do Pedro. É por causa da saída do Bruno Henrique. E a gente vê na coletiva, pelo que fala o Dorival do passado, ele já chega com o objetivo de encontrar um lugar para o Pedro. Ele queria o Pedro no time de qualquer forma. Então, claro, a gente não tem essa circunstância para o Dorival. Com o Bruno Henrique, será que ele colocaria o Bruno Henrique no banco ou tiraria, como já se falou, o Everton Ribeiro do time, coloca o Gabigol na articulação com a Arrascaeta e deixa ainda Bruno Henrique? Seria um trio que até o Paulo Souza falou que em algum momento poderia ter Gabigol, Bruno Henrique e Pedro jogando juntos, né? Ele chegou a falar isso em coletivas porque ele tinha essa possibilidade. Mas sim, com o Dorival Júnior, o Pedro tem a melhor oportunidade, é ele que aproveita melhor o jogador e ele tá voando no Flamengo com o Dorival. E com o Bruno Henrique, Dorival, hipoteticamente, tem a vantagem da cultura tática do Dorival. Ele mesmo já falou isso, eu jogava com 3 no Santos. Sim. Ele é aberto a essa ideia.
Ele é muito mais aberto, por exemplo, que o Rogério Ceni e o Renato. Sim. E chegavam Pedro e Gabigol fazendo a mesma função. Então, mas aí é o que eu falo, a questão de olhar técnico, né? Do cara entender que ele pode extrair ali, não questionando a qualidade do próprio Roger, do Gaúcho, do Renato Gaúcho, ou até mesmo do Rogério Ceni, mas o Dorival, ele é um técnico que ele não se limita àquelas questões e convicções amarradas. Ele é um cara que ele vai fazer, vai testar e vai fazer acontecer. Ele, para extrair dos seus jogadores, eu acho mais técnico do que os outros que a gente citou aqui, em relação a tudo que vem acontecendo. Agora, o Pedro, eu defendia mais tempo, não só defendia, como eu tinha, quando começou a surgir a questão do Palmeiras ir atrás do Pedro, eu era uma das pessoas que falava, o Pedro tem que ir, ele precisa jogar. E ele ia encaixar muito bem no jogo, no estilo de jogo do Palmeiras, na ideia de construção de jogo ofensiva do Abel Ferreira, né? E aí ele começa a ter oportunidade e ele começa a responder muito bem essas oportunidades. E pro timing de Copa do Mundo dele, ótimo, sim, né? Ótimo. Ótimo que tenha sido assim. E a pergunta que eu fiz em relação ao Corinthians, acho que em relação ao Flamengo é mais fácil de responder. Tá pronto para a grande final. Que dia é hoje? 3? Hoje é dia 3, faltam 9 dias. É quarta-feira que vem o primeiro jogo. Dorival tem peças ou movimentações, alguma coisa a ajustar antes da final? Como as coisas mudam. Flamengo, depois que tomou de 3 do Fortaleza lá, a gente, precisa preocupar. E agora tá pronto? Eu estou perguntando. Eu não falei isso, eu não afirmei, eu perguntei. Você pode responder. Então, para você não está. Então, eu acredito que para toda final é necessário ter... Ajuste fino ainda que seja. Sim, e isso vai ganhando com o tempo. Para mim é fundamental para o Flamengo se estabilizar no G4. Primeiro, ganhar até essa posição do Corinthians, de até chegar à final, para jogar mais tranquilo, para não ter esse apego. Brasileiro? E até pensando... Só eu e você nos preocupamos com o Flamengo no Brasileiro. O Flamengo não se preocupa com ele no Brasileiro. Então, isso é que é uma coisa. Mas tem que preocupar até para jogar mais tranquilo na final da Libertadores. Para chegar ali, suave, já sabendo que tem uma vaga garantida. Porque, na pior das hipóteses, imagina o Flamengo perdendo os 2 títulos de mata-mata e não conseguindo essa vaga direta. Você imagina o Flamengo perdendo os 2 títulos? É possível de acontecer. Embora seja favorito nos 2, é uma possibilidade, porque no caso da Copa do Brasil são 2 jogos. Mas na Libertadores um jogo só, contra o Atlético Paranaense, um time cascudo. De Felipão. Pois é, então... Ele não está tão longe, ele está apenas 2 pontos do G4. Pois é. O Flamengo é o 5º colocado com 48, o Corinthians é o 4º com 50. E ele está a 3 pontos do Fluminense, que tem 51. Está 3 pontos do terceiro e 2 pontos do 4º. Ele não está tão longe. Não está. Então, esse é o ponto. Para o Flamengo chegar tranquilo, já ali estabilizado no G4, sabendo que possivelmente vai ter essa vaga direta, o time já joga mais tranquilo, com uma obrigação a menos para fazer. Até numa eventual perda de ambos, o Flamengo também vai ter de remar menos para carimbar e até para consolidar a ideia do Dorival no ano que vem, porque eu ainda vejo que o Dorival precisa de pelo menos um título ou, no mínimo, essa vaga direta na Libertadores para ir tranquilo, para planejar o ano que vem. Então, acho que essa é uma obrigação básica. A segunda ainda é um ajuste defensivo para retomar a consistência que o Dorival deu num primeiro momento. A gente viu contra o Fortaleza um Flamengo jogando com sua linha titular, linha de defesa, com seus 2 volantes principais e sofrendo muito, porque ali jogou numa rotação abaixo. Dificilmente, numa final contra o Corinthians, a gente vai ver o Flamengo com essa postura. Mas esses jogos têm de servir de lição para o Dorival mostrar que nem tudo está certo, que é preciso ainda ter é possível uma organização melhor, ainda mais com o adversário que tem, como o Corinthians, Yuri Alberto e Roger Guedes, jogadores de movimentação, jogadores que inspiram muitos cuidados. Então ainda vejo que para o Flamengo, para esse vestibular das finais, é preciso prestar atenção no sistema defensivo. Quando o time tem o Vidal, é preciso ter um cuidado maior, porque o Vidal, embora controle muito bem o jogo, quando tem a bola nos pés, na hora da recomposição tem uma dinâmica diferente de Thiago Maia e João Gomes, e o Vidal entra em todos os jogos. Então, na final, a gente vai ver o Vidal em campo. Então, precisa, quando tem o Vidal, quando entra,
mudar um pouco a Vai ver característica na hora de o marcar. Vidal em campo no final? Não, mesmo que entrando no segundo tempo. Ele entra em todos. Como titular, sei que você como já titular